Vamos dar aqui reinício aos trabalhos. O engenheiro Zé Nalbaba está um bocadinho atrasado, mas vai se juntar a nós, está quase a chegar. E para não penalizar aqui os cumpridores de horários, vamos começando a sessão. Hoje compete-me fazer de jornalista. Os meus colegas devem estar a pensar agora que vai dizer o que é bom. Vamos ver como é que me sai. Isto é costume dizer-se isto, é quase uma praxe, mas hoje é mesmo verdade, os nossos convidados e oradores de hoje dispensam verdadeiramente apresentações, mas para o caso de haver alguém mais distraído, temos connosco o Dr. Francisco Pinto Balsemão, Chairman e CEO da empresa, o Dr. Guilherme Costa, Presidente do Conselho de Administração da RTP, o Engenheiro Miguel Paes do Amaral, Chairman da Mídia Capital, o Dr. Rodrigo Costa, Presidente da Comissão Executiva da Zona Multimédia, e havemos ter connosco o Engenheiro Zé Nalbaba também, se o trânsito assim o permitir. Eu, talvez, valendo-me da ordem alfabética, Dr. Balsemão, começo por si. Nós temos estado a debater genericamente o tema da convergência, que, como estou convencido concordará, não é propriamente um tema novo, mas que neste quadro de enormes mudanças e mutações no setor, no país, no mundo, volta a ganhar alguma relevância. Como é que, do ponto de vista de um produtor de conteúdos, era essa a pergunta que lhe fazia, como é que, do ponto de vista de um produtor de conteúdos, olha para uma potencial reaproximação entre televisões e empresas de comunicação? Acha que é um cenário desejável, que é um cenário inevitável? Em que sentido é que acha para que lado é que acha que pende o pêndulo nesta relação de forças e na forma como ela tem evoluído ao longo destes últimos anos? No título desta sessão está escrito televisão, aberta, paga, premium e a pedido, que modelo de televisão vai vingar e, penso que é a pergunta, quem o deve controlar. Acho que esta formulação é um bocado perigosa. Porque aqui não há deveres. Aqui há empresas que produzem conteúdos, sejam conteúdos de informação, sejam conteúdos de entretenimento, e há empresas que distribuem esses conteúdos. Eu entendo que não é obrigatório que as empresas que distribuam os conteúdos sejam proprietárias das empresas que criam os conteúdos. Penso que os interesses, não apenas de quem produz conteúdos, deixar o engenheiro Baba sentar-se, entendo que, voltando à pergunta sobre a convergência, entendo que os interesses de quem produz conteúdos estão melhor protegidos, a qualidade e a criatividade está melhor protegida e a independência, que na parte informativa é fundamental, também estará melhor protegida se as empresas de conteúdos forem autónomas em relação às empresas que distribuem os conteúdos. E isso não significa que os distribuidores não sejam necessários, eles são obviamente necessários, e também não significa que não haja todas as vantagens, de parte a parte, em que se criem parcerias, em que se criem associações, em que haja, por exemplo, canais especiais que aproveitem programas das televisões generalistas, como tem acontecido, que haja encomendas de canais concretos, como aconteceu com a SIC Capa. Sem qualquer insinuação simiesca, eu diria, no entanto, que cada macaco no seu galho. E reparem que a Apple, em princípio, não aspira a criar conteúdos.
A própria Google, embora usando muitas vezes abusivamente os conteúdos alheios, também, em princípio, não aspira a ser produtora de conteúdos. E eu penso que dominar dois elos importantes da cadeia de valor pode ser excessivo, quer quanto à qualidade da produção dos conteúdos, quer também quanto a uma repartição lógica de papéis que tem a ver com o funcionamento de uma sociedade democrática que se quer cada vez mais participada. Ou seja, uma sociedade democrática com empresas de média independentes implica, antes de mais, que existam empresas de média com qualidade profissional, com produtores, portanto, de conteúdos competentes e que sejam rentáveis, e implica, em minha opinião, também a não acumulação excessiva de poderes nesta área num só elo da cadeia de valor. E poderia dizer muito mais, podia lembrar factos recentes, como tentativas que houve de Endemol com a Telefónica, da AOL com a Time, etc., mas fico-me por aqui por enquanto. Muito bem. Guilherme, no fundo a mesma pergunta para si, mas talvez com uma pequena nuance. Portanto, gostava de ter a sua visão mais genérica sobre este tema da convergência entre televisões e empresas de comunicação, mas talvez gostava que a enquadrasse do ponto de vista específico também de um operador público de televisão. Em que medida é que isso condiciona ou não uma aproximação de relações mais ou menos profunda? Bem, eu não vejo que convergência tenha o mesmo significado e as mesmas implicações que integração, no sentido da propriedade do capital. Não só acho que há algumas contraindicações a essa integração, como, sobretudo, não leio na evolução tecnológica a tendência para essa integração. Vou tentar, muito brevemente, explicar porquê, antes de ir à questão da especificidade do serviço público. Do meu ponto de vista, as novas tecnologias da informação e da comunicação provocaram uma alteração significativa em termos da cadeia de valor, mas essa alteração reside, sobretudo, no facto de ser possível distribuir melhor, distribuir mais barato, distribuir com maior proximidade entre produtores, publishers e telespectadores, e também de produzir mais barato. Eu creio, portanto, que em consequência disto, em consequência da tendência à baixa do custo dos conteúdos, não todos necessariamente, já veremos que há conteúdos premium que, pelo contrário, por serem cada vez mais raros, têm preços cada vez mais altos, mas a baixa tendencial dos conteúdos provoca, do meu ponto de vista, uma proliferação dos conteúdos audiovisuais. Essa proliferação dos conteúdos audiovisuais tem que significar necessariamente maior concorrência. A maior concorrência tem que significar, do meu ponto de vista, uma maior especialização nas competências críticas de cada um dos segmentos da cadeia de valor. E, portanto, eu não vejo na convergência tecnológica uma necessidade absoluta da integração empresarial de toda a cadeia de valor. Não vejo necessariamente isso. Pelo contrário, eu acho que, à semelhança de outras indústrias, e também, como disse o Dr. Balsemão, se lermos aquilo que se está a passar, por exemplo, com a Google, nós teremos uma área de criação de conteúdos, reunindo autores, atores, realizadores, portanto, todo o talento criativo, uma área de, permitam-me que lhe chame assim, publicação e edição de conteúdos, já sei que em português se diz publisher, mas para facilitar vou chamar publicação e edição de conteúdos, e teremos uma área que eu chamaria dos sistemas técnicos de produção e os sistemas técnicos de distribuição.
os skills necessários a cada uma destas áreas são diferentes. E, portanto, não vejo na tecnologia, se percebermos que, em consequência da evolução tecnológica, há uma grande diversificação e fragmentação do comportamento dos consumidores e há uma grande disseminação de produtos audiovisuais a cada vez mais baixo custo, eu não vejo a necessidade inelutável da integração empresarial destas três áreas. Agora, pode acontecer. E pode acontecer, sobretudo, na minha opinião, se as televisões tradicionais, se as televisões generalistas tradicionais, não perceberam que no seu negócio há também vários fatores de mudança. E se não conseguirem organizar a relação entre as três áreas, e, sobretudo, se não conseguirem definir uma estratégia e alinhar a organização por essa estratégia, que é uma das grandes dificuldades que hoje em dia televisões generalistas de alguma dimensão têm, e finalmente, se não conseguirem adquirir algumas competências críticas, sobretudo na área do marketing, da marca, da reputação, da certificação de qualidade, que o novo modelo de cadeia de valor exige. Porque há um papel importante, muito importante a ser desempenhado pelos publishers, que é o de orientar na proliferação de conteúdos, orientar os consumidores para a escolha. Aí o efeito marca, o efeito reputação, o efeito certificação de qualidade são muito importantes. Mas isso passa por uma muito maior proximidade às audiências, aos telespectadores e à capacidade de segmentar e perceber a fragmentação das audiências. A minha tese é que não há uma inelutabilidade técnica para a integração. Há um processo de transformação em curso em que quem tiver unhas é que tocará guitarra e é necessário que os broadcasters tradicionais, que são, eu diria, a evolução natural, ou a base natural para a evolução para os publishers modernos, façam esta alteração de estratégia, este alinhamento entre estratégia e estrutura e esta aquisição de novas competências. Se não acontecer naturalmente, e eu quase que diria legitimamente, outros atores que estão dinâmicos no mercado, que estão dinâmicos na cadeia de valor, ocuparão cada vez mais esse papel. E, portanto, eu li o desafio que me pôs muito como os desafios para as operações generalistas tradicionais e é neste quadro estratégico que eu penso. O serviço público tem que seguir estas tendências, tem que ser capaz de seguir estas tendências. Eu diria que no serviço público há provavelmente dois fatores cumulativos de resistência à mudança. Tudo isto que tem a ver com dificilmente nos incumbentes a estratégia é capaz de vencer rapidamente a estrutura, mas também diria que o próprio purismo, muitas vezes defendido relativamente a um conceito de serviço público que vem do passado, também pode constituir um obstáculo a isso. Mas isto tem que ser combatido. Eu quase diria que a crise financeira é, obviamente, uma enorme ameaça, mas é também uma excelente oportunidade para que mudanças necessárias em todas as televisões generalistas e também no serviço público possam ocorrer. Da minha parte, aquilo que eu penso que é necessário fazer é uma reconfiguração das atividades que permita que nos broadcasters tradicionais o habitual conteúdo de streaming dirigido a largas audiências possa ser completado com uma produção e divulgação de catálogos, numa lógica de catálogos de produtos, numa lógica multiplataforma, numa lógica cross-mídia, numa lógica de aproveitamento integral de todas as oportunidades de gerar novos proveitos que existem. Neste quadro, Mel e Zone são parceiros
num quadro que os anglo-saxónicos designariam de competition. Portanto, estamos em cooperação com os distribuidores e novos agregadores, mas obviamente também estamos em competição se não formos capazes de fazer valer os nossos pontos fortes e as nossas competências críticas para ocupar o lugar que legitimamente é o nosso. Por mim, a concorrência é bem-vinda, a concorrência é um desafio para fazer cada dia melhor e não vejo grande drama, nem grande necessidade normativa de dizer o que deve ser. Vejo mais a necessidade das organizações serem competitivas, definirem corretamente as suas estratégias e perceberem que o novo tabuleiro do jogo da indústria dos mídias é de facto novo, tem de facto novas características e, portanto, temos que ser capazes de as perceber e nos adaptarmos a elas. Muito obrigado. Miguel, você está de volta às lides televisivas. Tem seguramente uma dupla vantagem de conhecer bem o setor e de eventualmente ter uma visão mais distanciada dele. Como é que olha para este tema da alteração na cadeia de valor no negócio da televisão? Acha que vamos inevitavelmente voltar àquela vaga dos anos 90 a nível mundial e em Portugal, das grandes aquisições e fusões entre grupos de comunicação e grupos de produtores de conteúdos? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. O que eu lhe disse podia ser ao CEO e não ao Chairman, mas quando fui rever as minhas notas sobre este tema, vi uma apresentação minha de 2002 exatamente sobre este tema, convergência entre plataformas e televisões em aberto. Eu penso que na altura só havia uma plataforma. E na altura, de facto, essa convergência existia em alguns mercados. Em Portugal era difícil que a convergência fosse muito mais fundo, porque, obviamente, qualquer broadcaster que tivesse uma aliança mais próxima com a única plataforma existente teria uma enorme vantagem relativamente ao outro broadcaster e, por isso, nada se passou. Neste momento temos, de facto, duas plataformas e 2 broadcasters. E, portanto, obviamente que existem um conjunto de vantagens óbvias em termos de produção de conteúdos, em termos de promoção e muitas outras numa integração entre uma plataforma e um broadcaster. Obviamente eu estou a falar de broadcasters privados, porque estou a assumir que a RTP tem que manter o seu estatuto de televisão pública. Dito isto, eu penso que este tema deve ser visto à luz de uma nova realidade, que é a realidade que vai ditar as regras no nosso mercado nos próximos 10 anos, ou talvez 5, que é o online TV. E eu penso que vale a pena falar um pouco sobre isso, porque eu penso que é isso que vai provocar enormes mudanças na cadeia de valor, é isso que vai provocar enormes mudanças nos modelos de negócio e é isso que eventualmente irá provocar que tanto os broadcasters como as plataformas tenham que tomar iniciativas estratégicas, eventualmente no sentido de alianças. Bom, online vídeo, eu penso que todos sabemos o que é, portanto é vídeo através da internet, tem tido um crescimento enorme nos últimos tempos. O crescimento no consumo de online vídeo tem crescido imenso em todos os mercados. O facto de a velocidade do download estar a aumentar e a sua tendência é de aumentar cada vez mais, irá reduzir cada vez mais a diferença entre o IPTV e o OTT, sendo o OTT o online vídeo. E, portanto, a vantagem que o Pay TV tem hoje em dia sobre o vídeo
na internet vai ser reduzida à medida que a velocidade do download se continua a acelerar. Neste contexto, enfim, quais é que são os principais catalistas para o crescimento da internet, da televisão na internet? O primeiro é, obviamente, a melhoria na infraestrutura e, portanto, velocidade nos broadband downloads. Primeiro catalista. O segundo será, obviamente, um aumento na penetração das set-top boxes que estejam enabled para IP, portanto, que permitam efetivamente internet TV e televisões que permitam internet. Enfim, que já começam a aparecer, e quanto mais elas aparecerem, mais possível será as pessoas verem internet TV em vez de verem os free-to-air broadcasters, como nós, ou as plataformas, como os nossos amigos. O terceiro catalista é, obviamente, a entrada da Google TV e da Apple TV. Obviamente que a Google não brinca em serviço, a Apple não brinca em serviço e ambos vão entrar neste sector e ambos vão, com certeza, entrar com uma oferta muito, muito potente. O que é que são as consequências desta evolução no mercado? Penso que duas. Uma será a desintermediação dos networks, e aqui as principais vítimas serão os pay TV networks, que correm o risco de serem desintermediados pela internet TV, deixam de ser necessários. E outra é a desagregação dos canais. E aqui esta é uma ameaça tanto para o pay TV como para o free-to-air TV, porque aí a Internet TV permite uma ligação direta entre os produtores de conteúdos e os consumidores, sem ter que passar nem pelos broadcasters, nem pelas plataformas. Neste momento, obviamente, existem ainda um conjunto de enormes barreiras a que isto possa acontecer. Uma barreira tem a ver com a distribuição. Neste momento, obviamente, que a distribuição está nas mãos das plataformas de pay TV, e, portanto, não há outra forma de distribuir. Obviamente, a partir do momento em que o broadband seja mais, tenha uma maior penetração e que a velocidade do download seja maior, este bottleneck, chamemos-lhe assim, passa a ser muito menor e, portanto, a possibilidade da Internet TV entrar em casa das pessoas passa a ser muito maior. Há também um bottleneck do lado, um gargalo do lado dos conteúdos, porque, obviamente, os conteúdos estão, em muitos casos, nas mãos dos broadcasters. Os broadcasters produzem grande parte dos conteúdos que apresentam e, portanto, nesse caso, esse é claramente um caso em que a Internet TV pode fazer o que quiser, mas se os conteúdos forem da SIC, da RTP ou da TVI, só se fizerem um acordo connosco é que os conseguem distribuir. Portanto, realmente esta parece ser uma ameaça real ao modelo atual, seja e isto, enfim, tem claramente a ver com a questão de o público estar a mover-se de uma situação em que há um modelo push, em que basicamente são as televisões que impõem o produto ao consumidor, para um modelo pull, em que é o consumidor que basicamente escolhe o tipo de programa que quer ver. E, obviamente, que a Internet TV, com todas as suas capacidades enfim, que irá ter, poderá facilitar muito este modelo pool. E, portanto, enfim, eu não queria alargar muito sobre este tema, mas queria apenas terminar dizendo quais são, no fundo, as respostas estratégicas porque podíamos estar a falar aqui horas sobre a Internet TV e a ameaça real que ela é ao nosso modelo de televisão.
É óbvio que será primeiro nos Estados Unidos, depois em Inglaterra, chegará cá, obviamente 5 ou 6 anos depois. Mas, obviamente, isso vê-se nos múltiplos de valorização das empresas imediatamente. Portanto, é uma ameaça nesse sentido para já. E as respostas, basicamente, são que os operadores consigam construir distribuição online, portanto, que obviamente sejam também players nesse campo, que os operadores, sejam free-to-air, sejam as plataformas de pay-TV, subam na cadeia de valor, portanto, tenham cada vez mais posse de conteúdos, portanto, obviamente, a SIC, a RTP e a TVI têm os seus conteúdos, seja na informação, seja na ficção, seja no entretenimento. As plataformas de pay-TV têm menos, mas poderão ter uma tendência para amanhã terem mais conteúdos, isso torná-los-á menos vulneráveis. Investir em web distribution, portanto, basicamente jogar o jogo que os outros vão jogar de certeza, que é basicamente através do sistema over-the-top, entrar em casa das pessoas com programação, com programas, com filmes, com desporto, seja com o que for. E reforçar branding, no fundo, aquilo que nós temos de forte, as televisões free-to-air, talvez em maior expressão do que as plataformas de pay-TV, que têm que investir muito em publicidade, felizmente em nós, para o seu branding, reforçar o nosso branding e fazer com que, de facto, os consumidores se identifiquem cada vez mais connosco e, dessa forma, tentar evitar a penetração da internet. Posso, antes de passar aqui a palavra ao Rodrigo, deduzir das suas palavras que acha inevitável, no fundo, que os distribuidores façam um movimento em relação aos produtores de conteúdos. Portanto, dito isto, a minha conclusão é que ambos temos que nos defender desta ameaça e quem sabe se uma das defesas face a esta ameaça é estarmos mais próximos. Muito bem. Rodrigo, tivemos a ouvir essencialmente produtores de conteúdos. Tu, de certa forma, estás do outro lado não lhe vou chamar barricada, porque estamos a falar de co-opetition, como dizia o Guilherme, mas no fundo tens uma visão seguramente diferente. Como é que vês o tema em geral? Como é que achas que ao longo dos últimos 10, 15 anos mudou a relação de forças entre produtores de conteúdos e telecoms? Quem é que reforçou aqui a posição negocial? O conteúdo é cada vez mais rei, como se dizia e diz, ou, por outro lado, as distribuidoras que integraram voz, integraram televisão, têm uma relação final com o cliente mais forte, têm mais poder negocial. Como é que tu vês, qual é a visão que tens sobre isto? Pedro, obrigado pelo convite também à PDC. É um prazer estar aqui no meio de tão ilustres convidados, tirando o meu como ilustre, não é? Eu começava por comentar algo que o Francisco Balsemão disse no início, que eu acho que é muito importante, que é aqui ninguém deve controlar ninguém. Eu acho que, inclusive, nós nunca nos podemos esquecer que o poder a mais cria sempre um fenómeno de rejeição por parte do consumidor. Poder a mais nas empresas é sempre efêmero. Eu já vivi de perto algumas experiências e, portanto, mas certo é que quando as empresas começam a ter demasiada influência, quando começam a estar demasiado presentes em tudo, isso é um passo para entrar em processos de manipulação, em processos de abuso de poder e, portanto, isso, mesmo que as autoridades não consigam restabelecer a ordem, o consumidor trata de o fazer. Portanto, é um processo natural e não tenho dúvida nenhuma que para um sistema económico saudável tem que existir concorrência e é bom que esse poder esteja distribuído. Eu escrevi há poucos dias um artigo a vosso pedido, não sei se já foi publicado ou vai ser, e que no fundo resume qual é que é a minha opinião e, com franqueza, reflete-se também um pouco na estratégia que a Zone tem hoje. O que eu acho é que nós vivemos, há uma oportunidade, para já há uma ameaça muito grande, portanto, está tudo a mudar, acho que há uma certa confusão, quer na cabeça dos operadores, quer na cabeça dos produtores,
e, portanto, estamos numa fase de arrumar ideias. Portanto, investe-se em muita coisa em simultâneo, os produtores sentem necessidade de estarem em todas as plataformas e essa necessidade é legítima. Agora, nós temos que ter algum cuidado porque estas alterações podem destruir valor no meio deste processo. E todos nós, no fundo, sabemos que, essencialmente, nós precisamos ter clientes que gostem daquilo que nós transportamos ou produzimos e, portanto, temos de ter muito, muito cuidado em não destruir esse valor. Porque nós hoje assistimos já há empresas que têm, digamos, que são broadcasters tradicionais, que também têm os seus conteúdos já online. Nós, como operadores, temos que pagar esses conteúdos dentro de um formato antigo, mas de repente estamos a concorrer, eu estou-me a lembrar até de canais internacionais, em que nós hoje estamos neste momento a renegociar alguns canais e o argumento que estamos a utilizar na renegociação desses canais é dizer, meus amigos, eu estou-vos a pagar uma fortuna, como é óbvio, quem paga sempre uma fortuna, por esse conteúdo, mas os senhores têm este conteúdo aberto neste momento num iPad em Portugal, em Espanha, em França, e, portanto, há aqui uma alteração de valor. E, portanto, eu acho que isto é um alerta, portanto, em que nós temos que pensar muito bem como é que nós nos ajustamos a este novo mundo. O tema de consolidação, integração, eu confesso que num país, eu acho que isto depende um bocadinho das dimensões de cada economia. Eu acho que, para mim, não é óbvio que há sinergias, eventualmente, na distribuição, com certeza. Mas, no tema core daquilo que é o negócio de produção e de broadcasting, e no que é o tema core do nosso trabalho como operador, acho que estamos a falar de duas realidades completamente diferentes, de duas especialidades completamente diferentes, e confesso que, se eventualmente vivermos numa situação em que temos que ser reativos, porque um concorrente... Tivemos um episódio em que um operador de telecomunicações, aqui há um ano, pensou em comprar uma empresa, ou entrar no capital de uma empresa de conteúdos. Eventualmente, isso podia gerar um movimento reativo da nossa parte e nos termos aproximado de outro produtor de conteúdos e ter desenvolvido, eventualmente, uma parceria muito próxima. Para não fazer publicidade. São cenários sempre especulativos. Mas o que eu quero dizer com isto é que nós, às vezes, passamos pelos factos, não os concretizamos muito. Acho que dentro desta sala, de certeza, todos conhecem os nossos negócios. É por isso que aqui estamos todos interessados em telecomunicações ou em conteúdos ou em publicidade, eventualmente. E, portanto, eu acho que isto é um tema que todos nós devemos olhar de frente. Aliás, só olhando de frente a estes temas é que vamos conseguir chegar aqui a conclusões interessantes e que, essencialmente, preservem, por um lado, a competitividade do mercado e, por outro lado, a competitividade das nossas empresas. Portanto, acho que nós vivemos uma fase que é muito importante estabelecer parcerias. Eu confesso que vejo, num país como o nosso, portanto, com esta dimensão, vejo um bocado difícil uma grande integração, por uma razão muito simples. O produtor de conteúdo precisa de ter a comunidade mais vasta possível de clientes. Se nós entrarmos num processo em que A está com B e C está com D exclusivamente, vamos entrar num processo que eu duvido que, de facto, maximize o potencial digamos, destes negócios. Portanto, é um ponto de vista que, é muito pessoal. Quando o Miguel falou há pouco, falava aqui de um tema que era será que isto vai ser, portanto, esta história da desintermediação, o over the top, vai desaparecer a oportunidade, se calhar, de os operadores poderem continuarem com o seu negócio de pay TV? Como é que vão cobrar? O que é que vai acontecer? Eu com franqueza, acho que nós, do nosso lado, e no caso da empresa onde eu estou, nós vivemos completamente focados em dois temas. Por um lado, é a nossa rede de telecomunicações. Nós queremos ter uma rede o mais inteligente possível, o mais eficaz possível. Fizemos investimentos brutais para a dimensão da nossa empresa nos últimos anos. Foi um trabalho que começou há muitos anos e nós continuamos. E, de certa maneira, até aumentamos o nível de investimento que fizemos. Porquê? Porque sentimos que nós temos que ter um sistema de intermediação entre produtor e cliente, e entre os clientes por causa das próprias comunicações, que tem que ser, de facto, à prova de bala e tem que dar a performance que é necessária. E, portanto, nós aí queremos ter uma rede que seja ao nível das melhores que existem no mundo. Por outro lado, temos outra rede, que é a nossa rede de distribuição, que é outra área que é core para nós.
Nós, mais uma vez, o nosso negócio o que é? Nós somos distribuidores. Portanto, nós agarramos em qualquer coisa que não é nosso, e nós, de facto, não estamos no negócio da produção. Nós podemos agregar conteúdos, nós podemos, essencialmente o que levamos é algo para o nosso consumidor. E fazemos-lo, de certa maneira, em várias plataformas. No cinema, e fazemos-lo em cima da nossa rede também. Portanto, essas são as duas nossas grandes preocupações. Acho que, se nós conseguimos ser bons, ou até muito bons, nessas duas áreas, e se os nossos parceiros conseguirem ser muito bons na sua área de produção, eu acho que interessa, de certa maneira, a esta indústria de produção, portanto, continuar com essas portas o mais alargadas possíveis. Convém que, de facto, pensem também, digamos, como é óbvio, nos mercados internacionais, e acho que nós temos cada vez mais qualidade para endereçarmos estes mercados em termos de conteúdos, mas não vejo, de facto, como um destino obrigatório a fusão entre estes dois negócios. Há muitos maus exemplos, já foram referidos aqui na história. Há algumas coisas a acontecer hoje em dia que ainda estão para provar se são boas ou se são más. Eu conheço várias empresas, e temos aqui uma empresa que está ligada, a própria Prisa, em Espanha, está no negócio da distribuição, está no negócio da produção, e eu não sei, com franqueza, e não é, sem ironia nenhuma, não sei até que ponto, de facto, eles olham para isso como um sucesso ou como uma dor de cabeça. Portanto, nós, essencialmente, o que sentimos é que, olhando para o futuro, não é uma fatalidade para nós estarmos, digamos, termos menos receitas no conteúdo puro. Hoje, os conteúdos são a maior fonte digamos, de investimento da Zone todos os anos. Portanto, se de repente eu me focar como, digamos, um pipe inteligente entre o produtor e o consumidor e entre os consumidores, eventualmente, se calhar, esse negócio é capaz de ser, por si só, como gerador de margem, até mais interessante. Porque uma coisa é certa, sem a rede, seja wireless, seja debaixo do chão, outra forma qualquer, satélite, bidirecional, que venha a tornar-se mais acessível, eu acho que, de facto, sem a rede não há nada. Como é óbvio também, sem os conteúdos, digamos, ficamos só a falar uns com os outros, e o conteúdo, de facto, é que tem sido um drive muito importante da evolução do nosso negócio. Muito bem, obrigado. Zenal, last but not least, não tenho culpa que o seu nome comece por Z. A PT tem insistido muito no tema do acesso aos conteúdos e, portanto, a pergunta que lhe faço é: posso deduzir daí que considera que, de facto, os conteúdos são uma variável crítica neste negócio e, a ser assim, faz sentido, de facto, este regresso dos distribuidores, de uma forma ou de outra, ao negócio dos conteúdos? Qual é a perspectiva da PT neste tema? Eu penso, começando por responder a segunda parte, não faz sentido. Acho que o mercado evoluiu nos últimos anos de tal maneira que, por exemplo, para nós, a escala sendo um problema, porque tínhamos dificuldades para ter acesso a conteúdos e a preços competitivos, deixou de ser um tema, porque nós, nesses últimos 3 anos, conseguimos adquirir cerca de 33, 34% de cota de mercado, ou seja, atingimos a chamada massa crítica e hoje já não vivemos no colete de forças de conteúdos que tínhamos, antes pelo contrário, temos as nossas próprias opções e se hoje não temos determinados conteúdos é porque nós achamos que não devemos ter, porque os nossos clientes não o valorizam, não os querem. Por isso, nesse aspecto de 1 ano e meio para cá, nós optamos, depois de uma tentativa falhada de entrar neste negócio, optámos por fazer o nosso caminho investindo na criação da chamada massa crítica e o Rodrigo não me leva a mal, mas continua a ser nossa ambição assumir a liderança na televisão paga em Portugal e que consideramos que está ao nosso alcance, sendo que apenas é uma questão de tempo até podermos atingir esse nosso objetivo. Deixe-me começar nessa discussão, talvez andando para trás os 10 anos. 10 anos ou 11 anos atrás, penso que a SIC, e aqui o Dr. Balsemão, em particular, teve a coragem de investir em canais para o Pay-TV. Na altura, foi uma decisão corajosa, porque a SIC já era um fenómeno de sucesso como televisão em aberto e emprestava a sua própria marca para produzir conteúdos para o fechado,
que podiam correr bem ou podiam correr mal. Representam um risco muito importante, financeiro, mas não foi só financeiro, foi também, eu diria, de branding, de reputação de um projeto que no aberto já tinha imenso sucesso. Naquela altura, claramente, o acesso a conteúdos na língua portuguesa fez uma enorme diferença para a penetração de Pay TV em Portugal. Se não tivéssemos tido os canais da SIC e a visão que a SIC teve naquela altura de investir em canais pagos, teria sido impossível o nosso país hoje ter praticamente 2.300.000, 2.400.000 clientes com televisão por subscrição. Nós agora estamos num estágio de desenvolvimento materialmente diferente. Hoje, os conteúdos só não são o suficiente ou o garante de sucesso. O Miguel mencionou o OTT, mas eu acho que é mais do que o OTT. O que vai marcar o sucesso no futuro é claramente a possibilidade dos operadores, quer sejam distribuidores, quer sejam produtores de conteúdos, darem uma experiência interativa, ou se quiser, não linear, para as pessoas que utilizam esses mesmos serviços e veem esses mesmos conteúdos. Se há 10 anos atrás ter conteúdos na língua portuguesa fez a diferença entre ter uma boa penetração e uma má penetração, agora, para garantir o stickiness das pessoas ao seu canal, ao seu conteúdo, é preciso dar algo mais. É preciso dar a possibilidade da pessoa poder gravar esse conteúdo, poder ver esse conteúdo quando quer, poder eventualmente interagir com esse conteúdo e dar o seu feedback quase online a quem produz e finalmente poder acessar esse mesmo conteúdo naquele ecrã que nós consideramos que é o rei de entretenimento na sala ou na casa de cada pessoa, que é a televisão, no seu celular, no seu PC, no seu iPad, etc. Ou seja, se há 10 anos atrás conteúdos em português marcaram a diferença, eu penso que hoje e para o futuro o que vai marcar a diferença é essencialmente a distribuição de conteúdos que sejam interativos, que sejam não lineares e que estejam disponíveis em ecrãs múltiplos, porque as pessoas vão cada vez mais exigir a mesma experiência de entretenimento em casa e fora de casa. Nessa área é que eu acho que vão se distinguir os vencedores e os que eventualmente não vão conseguir atingir os seus objetivos. Daí que nós, por exemplo, há 3 anos atrás, tomámos uma decisão deliberada de reposicionar a nossa empresa como uma empresa de engenharia que aposta na inovação e que quer ter a melhor rede de telecomunicações para poder justamente garantir essa não linearidade e essa interatividade aos seus clientes. Quando lançámos o Mel, fizemos algo diferente do que tínhamos feito 14 anos antes na TV Cabo. Fomos essencialmente beber dos consumidores as suas exigências, aquilo que eles queriam. E aqui eu acho que Portugal não vai demorar 10 anos em relação aos Estados Unidos para aderir a muitas dessas novas tecnologias, porque nós somos uma sociedade que é muito technology savvy, nós temos uma relação muito íntima com a inovação, por isso é que nós somos um dos países que mais rapidamente aderiu ao pré-pago, por isso é que nós somos hoje uma referência na banda larga, nós somos uma referência no Pay TV, por isso o fenómeno dos OTTs, televisão 3D, etc., talvez aqui no nosso país mais rapidamente vai penetrar, até quase que desafiando o nosso próprio PIB per capita, simplesmente porque nós valorizamos o entretenimento e valorizamos a inovação e a tecnologia acima da média, por exemplo, comparado com mesmo a Alemanha. Só agora é que a Alemanha está a atingir níveis de tempos de utilização de internet que Portugal tem. E nesse aspecto sabemos perfeitamente o que é que nos separa em termos de rendimento per capita, um país versus outro país. E por isso nós tomamos uma decisão deliberada de investir na nossa infraestrutura, numa plataforma que permitisse dar televisão não linear, garantisse interatividade e desse uma experiência multiscreen. Nós hoje temos o Mel na televisão, temos o Mel no PC, temos o Mel no móvel e por isso, do nosso ponto de vista, essa é uma vantagem competitiva e comparativa que nos permite encarar qualquer ameaça de um OTT, etc., com bastante confiança, porque, como disse o Rodrigo muito bem, nós temos o pipe, nós temos a capacidade de trabalhar com parceiros, com entidades que produzem conteúdos, para garantir que este pipe essencialmente serve que certos conteúdos, certos canais, certos clientes, de formas absolutamente distintas. Naturalmente existe o tema da net neutrality, mas também sabemos que, hoje em dia, se não existir uma partilha de valor
entre as empresas que investiram nas suas redes e as empresas que estão a fazer OTT, a sustentabilidade do nosso negócio não existe, e não existindo, acho que o cidadão, talvez não o consumidor, mas o cidadão vai ser amplamente prejudicado. Em termos de conteúdos, por isso o que é que nós fizemos? Nós temos apostado imenso em parcerias, queremos trabalhar com todos os produtores de conteúdos, achamos que no futuro vamos ter que ter uma relação ainda mais próxima com os vários produtores de conteúdos para o benefício de ambos. E o sucesso no futuro vai depender de ter bons conteúdos, mas ao mesmo tempo ter a melhor plataforma e a melhor rede que chega à casa do cliente e que não chega à casa só do cliente, mas chega onde ele estiver, independentemente do ecrã que ele estiver a utilizar. Em relação ao OTT, o OTT, eu tenho trocado muitas ideias com colegas meus do setor e há de facto uma escola de pensamento do nosso setor que olha para o OTT como uma verdadeira ameaça. Eu, por acaso, acho que pode vir a ser uma ameaça para aquelas empresas que não investiram na rede, para aquelas empresas que investiram na rede e que têm os melhores pipes, talvez até seja uma oportunidade adicional. Em relação àquilo que se diz da Apple, da Google, etc., eu penso que eles, a seu tempo, vão entender que têm vantagens competitivas e comparativas se trabalharem com os operadores, porque nós, através de uma experiência integrada, dentro de casa e fora de casa, podemos dar, por exemplo, localização e podemos contextualizar não só o conteúdo, como cada vez mais a própria publicidade. A possibilidade de você poder fazer publicidade em cima de uma pessoa sabendo que ele está num determinado sítio a uma determinada hora, pode ser a diferença entre ele consumir ou não consumir, ou a tal promoção ser ou não ser relevante. E por isso eu acho que o OTT vai abrir amplas oportunidades para quem produz conteúdos, para lá daqueles que são os tradicionais produtores de conteúdos. Qualquer um de nós vai ter a hipótese de poder fazer o seu conteúdo e colocar na nuvem para que as pessoas possam aceder. Mas eu estou convencido que televisão não linear, multi-ecrãs, vão ser claramente condições sine qua non para ter sucesso no futuro, que depois têm que ser complementadas com fortes parcerias com produtores de conteúdo. Porque o conteúdo é absolutamente killer, mas eu acho que já não chega. Já não chega para ter o sucesso que, por exemplo, foi possível ter há 10 anos atrás, quando lançamos os primeiros canais na televisão paga consigo. Muito bem. Dr. Balsemão, regresso a si, falando um bocadinho mais concretamente de televisão, como é que vê o futuro da televisão generalista? Sabemos que as audiências dos canais ditos por cabo têm aumentado, é um fenómeno que não se espera que acabe. Acredita que esta fragmentação de audiências tem um limite? Como é que a SIC se tem preparado para este futuro, que em todo o caso não será nunca o do domínio absoluto das televisões free-to-air? Eu acho que a televisão generalista free-to-air vai continuar durante bastante tempo. Os anunciantes precisam dela, os governos e os governantes precisam dela e os espectadores, o povo, chamemos-lhe como quisermos, as pessoas precisam dela. Que melhor forma têm os anunciantes de divulgar um produto de massa, um serviço também para muita gente? Não existe neste momento outra. Que melhor forma têm de chegar aos cidadãos, os políticos, sobretudo, quando eles, como de costume, insistem em estar em direto nos jornais das 8. Como sabem, é uma coisa. E que melhor maneira de passar o serão em família, a partir de uma determinada idade, pelo menos. Ontem, às 22 horas, 79% do share estava nos programas de entretenimento da RTP, da TVI e da SIC. 79,5% do share. Ontem, os jornais das 8, que, como sabem, caso especial de Portugal, demoram sempre 1 hora ou mais, os jornais das 8 somados fizeram 86,7% de share. Isto revela uma televisão free-to-air bastante sólida, pelo menos para já, não é? E se olharmos para o mundo, ninguém admite que o governo chinês vá abdicar da televisão gratuita free-to-air, também ninguém admite que no Brasil, na Índia, no México, em todos esses países que se chamavam emergentes e que agora já são emergidos,
a FTA tenha os dias contados e também pedi aqui uma estatística, mesmo nos mercados mais sofisticados europeus, os números são interessantes, porque a Inglaterra, e é verdade, a Inglaterra é sempre o primeiro na Europa, o Miguel disse isso há pouco e é verdade, free to air 61,4, pay TV 38,6, Espanha 65,35, França 72,4, 27,6, Itália 81,2, 18,8, Alemanha, da senhora Merkel, 74,6, 25,4. Eu acho que isto são números que, de certa maneira, nos descansam. O que pode prejudicar o futuro da televisão aberta em Portugal, pelo menos num prazo relativamente curto, é o excesso de concorrência, se obrigar por decisão política à existência de um número de canais free-to-air que o mercado não comporta. Nesse caso, a televisão aberta será fragilizada e parece que não há consciência de que o investimento publicitário baixou em Portugal nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, valeu em 2010 menos do que valia em 2001. Atingiu a preços correntes 700 milhões em 2010 contra 750 em 2001. E, se formos para preços constantes, o mercado perdeu 200 milhões de euros em apenas 10 anos. Portanto, se não houver esta tendência de criar mais canais em nome da concorrência, que se torna um excesso de concorrência e não uma defesa da concorrência sã, eu julgo que a televisão aberta tem futuro. É claro que há um avanço dos canais da Pay TV em termos gerais e o engenheiro Bava foi simpático e lembrou, e bem, quanto a mim, que nós, na SIC, nos preparámos para isso a tempo e horas. E não é por acaso que ontem também, se não estou em erro, não tenho aqui o apontamento, os 3 canais SIC somados, SIC Notícias, SIC Mulher e SIC Radical, fizeram 23,4, se não estou em erro, da audiência total dos canais temáticos. Portanto, 10 anos decorridos continuam a ser muito úteis, muito importantes, quer para a PT, quer para a Zone, e por isso agora, quando renegociarmos, vocês têm de pagar mais caro e não mais barato. Porque se geramos mais de 1/5 da vossa audiência, têm de pagar o equivalente a isso. Não? Pelo que, enfim, a pergunta era essencialmente sobre o futuro da televisão aberta. E eu penso que a televisão aberta é importante, penso que atrai e agrada a um número muito grande de pessoas, até sociologicamente e nestes termos de crise, é importante que as pessoas tenham algo sobre o que falar e tenham algo em comum no dia seguinte. E julgo que, em termos gerais, as 3 estações têm cumprido bem esse papel. Eu, pelo menos, sempre que viajo pela Europa, procuro ver o que é que os canais generalistas gratuitos dão e devo dizer que, sem qualquer parcialismo, a qualidade daquilo que se vê nos países europeus é normalmente bastante pior do que a qualidade que nós oferecemos em matéria de entretenimento, em matéria de informação, etc. Bem, eu tinha muito mais para dizer sobre outras coisas que foram aqui faladas, mas pronto, calmo para já. Eu passo aqui Pois não sei se há uma oportunidade de abordar assuntos que foram tocados e que eu gostaria... Podemos fazer depois uma última ronda, se quiserem, Sim, aberta. ótimo, Então, ótimo. acaba esta e depois passamos a uma sem pergunta. Guilherme, eu queria lhe fazer uma pergunta, mas agora não resisto a fazer 2. A segunda é qual é a sua visão sobre o tema da privatização que o Dr. Balsemão abordou, mas vou-lhe fazer a primeira. A RTP tem hoje ofertas muito importantes de conteúdos na internet, com um sistema relativamente sofisticado, investiu bastante e bem, do meu ponto de vista. Agora, a minha pergunta é, esses conteúdos são disponibilizados de forma gratuita. O Rodrigo, há bocado,
questionava enfim, a validade ou a viabilidade ou a sustentabilidade dessa opção económica. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é qual é, do seu ponto de vista, a sustentabilidade económica de um modelo de distribuição gratuita de conteúdos na internet e em que medida é que, mais uma vez, o caráter de operador público interfere ou não na estratégia seguida pela RTP? Vamos ver. Função daquilo que eu disse na minha primeira intervenção, eu acho que está presente nas plataformas de distribuição, estar presente na net, ser capaz de produzir novos conteúdos, ser capaz de criar novas funcionalidades, ser capaz de apostar na interatividade, etc., etc., é decisivo para o futuro de qualquer operador. A grande dificuldade é que, de facto, para as televisões tradicionais, o modelo de negócio ainda não está claramente estabelecido. Essa é, de facto, uma dificuldade. Mas eu penso que nós não podemos ficar, porque nestes negócios de network, a regra do winner takes all é muitas vezes inevitável. Nós não podemos ficar à espera que haja um winner que encontre o bom modelo de negócio para estarmos presentes nessas plataformas. Os conteúdos da RTP são gratuitos, mas os conteúdos na net de qualquer televisão generalista tradicional são gratuitos. Não é desses que nós estamos a falar. São gratuitos. Estamos a tentar afirmar precisamente os fatores competitivos de sucesso, e acho que todos temos que afirmar esses fatores competitivos de sucesso, que são a marca, a reputação, a certificação de qualidade, a notoriedade, a inovação, etc., etc. E temos de estar presentes. Eu percebo que... percebo, mas não concordo que se diga isso só é assim porque é serviço público e o serviço público tem outro tipo de rendimentos. Os nossos tipos de rendimentos... Perguntei. Não, eu percebo que se pense. Em primeiro lugar, creio que é conhecido que desde 2003 a RTP está num processo de contenção de custos. Por exemplo, a RTP, no primeiro semestre, cumprirá os objetivos fixados de redução relativamente a 2009, para atingir no fim de 2011, de redução de 15%, o que na RTP significa 25 milhões dos seus custos operacionais. Não podemos, por isso, inviabilizar a aquisição de competências-chave para aquilo que pensamos que é a televisão do futuro. Esta é a minha posição. Agora, eu acho que há aqui um debate que se poderá abrir. Já tivemos uma conversa particular sobre isso. É preciso encontrar novas formas de colaboração entre o serviço público e as televisões privadas. Da mesma forma que falamos de colaboração entre os broadcasters e as plataformas de distribuição, eu acho que a televisão ou o serviço público de mídia em Portugal pode encontrar novas formas de colaboração. Eu dou dois exemplos. O primeiro exemplo é a presença nas redes linguísticas internacionais através de conteúdos em língua portuguesa. Isso pode significar um enorme incremento no mercado dos produtores de conteúdos em Portugal, que pode ser decisivo para o futuro, sobretudo num período que esperamos todos, mas não temos muita certeza, que não seja muito dilatado, em que o crescimento económico e, portanto, o comportamento do mercado publicitário pode ser altamente prejudicial. Todas estas transformações de que estou a falar e todas as transformações que falei na minha primeira intervenção, obviamente seriam muito mais fáceis. Não teriam este tipo de discussão se nós estivéssemos num período de crescimento económico e se aquilo que é a base principal dos proveitos para as televisões tradicionais tivesse a crescer. A grande dificuldade reside aí.
Mas, por termos essas dificuldades conjunturais e estruturais, nós não podemos deixar de apostar no futuro. Agora, aquilo que eu digo é que seria importante para o serviço público, e da minha parte estou disposto a isso, é encontrarmos formas de colaboração e não de hostilidade relativamente às operações privadas. Dou um outro exemplo, se quiser. Acho que é muito importante que nós lancemos iniciativas de emergência de novos criadores de conteúdos. Há uma formação enorme que não encontra reprodutibilidade económica em matéria das nossas escolas de comunicação social e das escolas de audiovisual. Esses novos agentes têm novas ideias e têm, sobretudo, uma disponibilidade muito grande para produzir a baixo custo. A RTP lançou iniciativas nesse domínio. Reafirmo aquilo que já afirmei, estamos disponíveis a cooperação com as televisões privadas para, digamos, que isto constitua para a indústria portuguesa um enorme laboratório de mídia que possa, de facto, fazer não só surgir novas experiências de criação de conteúdos, novos agentes de criação de conteúdos, como também novos modos de produzir a baixo custo. Porque a tecnologia digital baixou os custos da distribuição, mas também pode e deve baixar o custo da produção de conteúdos em muitos domínios. Há domínios em que isso não é possível. Um bom jogo de futebol tem custos de produção que dificilmente baixarão. Mas há muitos conteúdos em que é possível produzir a baixo custo, diferente do que as estruturas tradicionais da nossa indústria são capazes de. Portanto, são essas iniciativas que nós temos que lançar, mais do que, na minha opinião, jogar excessivamente à defesa relativamente a iniciativas que, de facto, não perturbam nada o ambiente competitivo existente nas nossas indústrias. É a minha convicção, é em função dessas convicções que tomo ou que tomamos as nossas decisões de gestão, fica apenas a minha opinião. Muito bem, muito obrigado. Miguel, também já agora pedindo-lhe a sua opinião também sobre o tema da privatização ou não, mas a questão principal que eu queria fazer é o seguinte. Acredita que existe, em termos de conteúdos, aquilo que podemos chamar uma killer application da televisão do futuro? Como é que você olha para o tema da ficção nacional? Tem-se falado no interesse da mídia capital no desporto. Como é que olha para o tema da informação? Acha que algum conteúdo, tipo de conteúdo em particular vai valorizar-se? Vai ser crítico controlar algum tipo de conteúdo no futuro? Bom, enfim, eu vou responder à sua questão, mas obviamente queria dizer que estou totalmente de acordo com o Francisco quando fala da importância do setor de televisão em aberto em Portugal. É obviamente um setor fortíssimo do ponto de vista de market share do mercado publicitário, é dos mais fortes da Europa, porque de facto em Portugal a imprensa e a rádio e mesmo os outdoors têm menos peso que na maior parte dos países da Europa e continua a ser realmente o melhor e o único veículo para fazer publicidade para as grandes massas. Portanto, sobre isso não há qualquer dúvida, não existe ainda alternativa à televisão em aberto. Aí, as televisões em aberto portuguesas têm outra vantagem em relação às plataformas de cabo. No caso das plataformas de cabo amanhã quererem desenvolver os seus próprios canais, os seus próprios conteúdos, que é a ausência de massa crítica do mercado português. Ou seja, é óbvio que no mercado americano, com 200 milhões de pessoas, uma plataforma de cabo pode criar um canal de reality show e pode criar um canal de sitcoms. Em Portugal isso não é possível. Não é possível um pequeno canal produzir um reality show como o que a SIC está a produzir agora ou uma novela como as que a TVI produz. Só a SIC, a TVI ou a RTP é que tem budget, e esse budget vem da publicidade para produzir este tipo de programas. E isto vai ter a sua questão. De facto, quais são os killer contents? São, obviamente, informação na hora, e aí os canais free-to-air são imbatíveis. São ficção, obviamente ficção nacional, essa é uma aposta antiga
da TVI, que hoje em dia a SIC e a RTV adoptaram, e claramente é algo que é um killer application, devido às audiências que esse tipo de programas têm, e depois os programas tipo reality shows, porque obviamente são programas que também geram muita audiência e geram aquilo que o Zé Nal estava a falar, geram também muita potencial interatividade entre os espectadores e a estação e entre os espectadores entre si. E obviamente isso pode também gerar receitas adicionais para os próprios canais. Portanto, eu diria que, à parte estes três conteúdos, há o desporto. O desporto é, obviamente, também um killer content, mas aí é mais para as plataformas de pay TV, porque, de facto, esse é o grande isco que eles apresentam para atrair os seus subscritores. Mas esses são as quatro classes principais de conteúdos, e pelo menos 3 delas somos nós, os canais free-to-air, que as produzimos e que as controlamos. Enfim, apesar de não gostarmos da palavra, mas neste caso é a realidade. Muito bem. Rodrigo, introduzindo aqui mais um elemento que ainda não falámos nesta nossa discussão, ou pelo menos só aflorámos, a Zona hoje é um player importante também no negócio da publicidade. Pelo menos no segmento da publicidade dita de cabo, é claramente o player dominante. Como é que tu vês a evolução das receitas publicitárias no mix do teu negócio? E, mais genericamente, como é que vês este tema do aberto versus fechado, do premium versus financiado pela publicidade, sobretudo num mundo em que cada vez mais o é visado? Nós, em relação à publicidade, portanto, nós somos um player pequeno, portanto, bem comparado, podemos ter alguma importância, de facto, na área específica de cabo. Temos, no fundo, comercializamos a publicidade de alguns canais, não deixa, no entanto, ser um negócio pequeno. Na medida em que cada vez mais, digamos, está a haver uma transferência, nos últimos 3 anos a transferência foi notória, de uma audiência que via televisão estava distribuída, diria, mais pelos sistemas de free-to-air e menos pelos sistemas de, digamos, pagos. Hoje em dia, Portugal, como o Zé Nal referiu há pouco, nós estamos praticamente nos 2,5 milhões de utilizadores de sistemas de comunicação pagos e, portanto, de facto, acho que houve aí uma transferência de audiência. Às vezes nós confundimos, quando dizemos que plataformas pagas, confundimos de facto com... Não nos podemos esquecer que, de facto, continua a haver uma predominância claríssima dos canais, das televisões generalistas, porque, no fundo, e indo um bocadinho à tua segunda pergunta, são os canais generalistas que nos trazem. Porquê haver uma tão grande diferença de visualização de generalistas para canais temáticos, inclusive mesmo que sejam de desporto? A razão, eu acho que é simples, quer dizer, nós quando ligamos a televisão, a inércia que vem connosco é brutal, não é? Portanto, nós dificilmente, ou demoramos dezenas de anos para mudar de hábitos. E, de facto, nós na televisão, o que é que esperamos da televisão? Para já é a tal experiência, que é uma experiência que não é... pode ser solitária, mas geralmente é uma experiência de pequena comunidade, e depois estamos habituados, de facto, não é só ver o canal de informação, é o canal de informação com aquele pivô, com aquela cara que nós conhecemos, com aquela confiança que nos transmite, é o saber que ligamos a televisão e vamos ter a descrição da tragédia, ou do sucesso, ou da votação no Parlamento grego. É os jogos, digamos, de audiências que acontecem, que as pessoas gostam de ver. Eu posso não ver, mas há muita gente, de facto, que vê, não é? Como é óbvio. E, portanto, nós temos as televisões generalistas, dão hoje, e acho que vão continuar a dar por muito tempo, algo ao vivo, e essa é que eu acho que é a grande diferença, ou a estreia, por exemplo, o tema das telenovelas, é óbvio que as telenovelas podiam passar num qualquer canal de cabo, pago, podiam, mas enquanto, de facto, as televisões generalistas conseguirem ter a supremacia, e acho que podem não ter durante muitos anos, não vejo uma alteração aí próxima, em relação às estreias de determinado tipo de conteúdo, eu acho que nós, de facto, vamos continuar a ver, digamos, as televisões generalistas como um grande potenciador de audiências.
Há aqui o tema do over the top, eu disse um pouco há bocadinho, a minha opinião é muito simples. Eu acho que o risco, o over the top pode trazer, de facto, um risco de modelo de negócio. Portanto, eu acho que isso, eu compreendo perfeitamente e conheço a estratégia que a RTP tem tido. Não vou deixar de dizer aquilo que disse há pouco, quer dizer, acho que há um tema de valor que vai ter que ter um impacto, porque a realidade é que nós cada vez mais damos mais conteúdos. Nós não, e no momento, especialmente num momento como hoje, que é um momento que nós atravessamos, que sabemos que vai durar um par de anos, nós temos que ter muita atenção, de facto, como é que nós agregamos, preparamos o conteúdo e a que preços para o nosso consumidor. De certeza que eu ouvi o Francisco Balsemão a falar sobre o preço e o preço futuro e a importância que os canais têm, que é óbvio que tem, ninguém discute isso, mas a realidade é que nós não podemos ir cobrar mais aos nossos clientes. Portanto, eu acho que há uma coisa muito importante que aconteceu, nos últimos 3 anos em Portugal. É que, de facto, e o Miguel referiu isso, nós, há 4 anos atrás, tínhamos uma plataforma e meia de televisão paga. Hoje temos, de facto, 2 plataformas e uma terceira plataforma, que eu acho que merece um grande respeito também, e nós, de facto, hoje temos praticamente o país todo infraestruturado e, para benefício, no fundo, de quem produz, de repente a audiência, que era uma audiência de perto de 1.500.000 clientes, transformou-se numa audiência de perto de 2,5 milhões de clientes. Quer dizer, portanto, eu acho que, digamos, por aí houve, de facto, um acréscimo interessantíssimo de vendas por parte de quem produz conteúdos. Portanto, eu acho que este tema em particular do over the top, para mim, eu não o vejo como numa dificuldade. É óbvio que nós também, as nossas soluções tecnológicas são soluções tecnológicas que também passam por estar presentes em todos os ecrãs. Eu não vejo por que razão a Google TV não há de ser um sucesso, ou a Apple TV não há de ser um sucesso, mas vai ser uma entre dezenas, porque no fundo, cada vez mais é mais fácil ao produtor de conteúdos, de facto, estar na internet. E, portanto, acho que vamos assistir aqui a uma desintermediação natural e, de facto, mais uma vez, o tema do modelo de negócio aqui é que é crítico, porque para uma empresa como uma televisão generalista se manter saudável e ter futuro, continua a ter uma grande necessidade de ter uma estrutura de custos que é completamente diferente do agregador puro, que pura e simplesmente compra por 10, vende por 11 e pronto. Quer dizer, quantos mais clientes, mais dinheiro faz. Quer dizer, são contas muito fáceis para o agregador. Para o produtor é muito diferente produzir um filme no sítio A ou uma série de ficção no local B, ter que ter pivôs pagos também a peso de ouro, porque são as caras que as pessoas conhecem e a quem confiam e de quem gostam, e, portanto, esse modelo atual de televisão não é compatível com a destruição do valor nesta cadeia. Portanto, eu acho que nós temos, mais uma vez, para fechar aqui o comentário, eu acho que nós temos que experimentar, acho que todos nós temos que experimentar, nós temos que fazer coisas novas. Eu acho que ao fazermos coisas novas, também estimulamos os produtores a fazerem coisas para contrapor a essas coisas novas. E acho muito bem, eu sou todo pró-concorrência, portanto, se há alguém que gosta de concorrência, sou eu. Gosto de desafios. Aqui o meu colega concorrente diz que vai liderar e eu digo, logo se vê. Portanto, e até agora ainda não vi. Nós também percorremos, eu cheguei àquela casa, tínhamos uns 20.000 clientes de telefone, hoje temos mais de 800.000. E, no entanto, eu não acho que temos o nosso trabalho feito e acho que, no fundo, esta dinâmica é a dinâmica de experimentação, de novidade, de desafio. É aquilo que cria oportunidade num momento que é crítico para o país também, que é, no fundo, nós temos que criar oportunidade para novas empresas. Nós não podemos pensar que não devem haver operadores novos, não devemos pensar que os pequenos não podem sobreviver. Do mesmo modo que achamos que, no fundo, as próprias televisões generalistas acabam por ser um catalisador brutal
para a indústria dos conteúdos. Quer dizer, portanto, acho que esta experimentação vai ser positiva no fim do dia para todos nós. Muito bem. Zainal, uma última pergunta antes de fazermos aqui uma ronda final mais aberta. Queria perguntar-lhe como é que a PT, como é que o MEL olha para o tema da televisão móvel. Acredita que num futuro próximo boa parte do consumo dos conteúdos televisivos se vai fazer em dispositivos móveis e como é que o MEL se está a posicionar nessa frente? Nós há 4 ou 5 anos atrás falávamos do Triple Play como algo que ia transformar o mercado. E então começamos a falar do Double Play, telefone mais internet. Começamos a centrar toda a nossa comunicação em cima da venda da internet. Depois, mais tarde, falamos da televisão. Então passamos a falar do Triple Play. E hoje o MEL, acima de tudo, é uma experiência de 3 serviços em 1, que tem a comodidade, a conveniência e que as pessoas têm um só fornecedor e satisfaz a sua experiência da televisão não linear. Ou seja, do nosso ponto de vista, esse trabalho de single para triple no nosso mercado já foi feito com imenso sucesso, muito mais do que em outros mercados, fruto até de uma decisão voluntária que a PT tomou de ter separado a nossa empresa de cabo e ter criado o seu próprio maior concorrente e depois ela própria se ter transformado num operador de televisão que tem estado a ganhar cota a um ritmo de 0,8% por mês e por isso nós ainda vamos ter alguns meses ou alguns trimestres até atingir o nosso objetivo. Isso até acho que vai demorar ainda algum tempo, mas vamos caminhando. Esse tema da single, double, triple é algo que marcou os últimos 5, 6 anos. Nós hoje, cada vez mais, começamos a falar de voz, vídeo, dados. Ou seja, já não somos reféns da casa e o que nós, acima de tudo, queremos dar às pessoas uma experiência de voz, quer seja em casa ou fora de casa, de internet em casa ou fora de casa, televisão em casa ou fora de casa. E do meu ponto de vista, o que vai marcar os próximos anos do setor é essencialmente, eu acho que essa alteração de paradigma outra vez, que nós já não vamos estar a falar do Triple Play, que é uma coisa de ontem, e vamos começar a falar cada vez mais de você vai passar o seu tempo em casa ou fora de casa, e se passa mais tempo fora de casa, talvez o pacote de serviço que mais lhe convém é aquele que lhe dá mobilidade na voz, vídeo, dados, ao contrário, por exemplo, dos nossos pais, que talvez estejam mais tempo em casa e assim então preferem um pacote de serviço que não tenha o prémio da mobilidade, fique mais barato, mas que essencialmente os foque em casa. Essa é uma alteração de paradigma que se vai assistir e por isso eu repito o que disse, que quem investiu em tecnologia vai ter uma vantagem competitiva e comparativa significativa. E as parcerias que vão poder ser feitas entre quem distribui e quem produz conteúdo, se forem líderes em cada uma das áreas, e aqui a liderança não é necessariamente ter os melhores clientes, o maior número de clientes, é ter os melhores clientes, aqueles que têm o maior poder de compra, pode ser de facto uma combinação absolutamente extraordinária. O Mobile TV até agora tem tido resistências naturais que vêm da tecnologia que utilizamos. O 3G não foi pensado para a utilização em massa que nós como consumidores temos estado a fazer, por exemplo, de dados ou de vídeo em cima de um 3G que não foi pensado para isso. Nós, com o advento do Long Term Evolution, a 4ª geração, mais rapidamente vamos poder dar às pessoas uma experiência muito semelhante àquilo que têm em casa, para além da proliferação cada vez maior de ecrãs touch, ecrãs com maior resolução, iPads, ou qualquer outro tipo de tablet, e por isso eu acredito que a adesão ao fenómeno da mobilidade na experiência de voz, vídeo, dados, voz já lá está, dados está a aumentar, vídeo é muito incipiente, vai aumentar. E isso vai criar, por exemplo, desafios na medição de audiências, porque eu acho que talvez hoje as audiências, tal como são medidas, não refletem exatamente as audiências, porque há uma parte das pessoas que já consomem os mesmos conteúdos através da televisão e através do celular. Acho ótimo que a RTP, por exemplo, esteja experimentando a NET e várias outras plataformas de distribuição, mas não pode depois querer cobrar o mesmo pelos conteúdos. Nós somos completamente a favor dos conteúdos da RTP que estão na plataforma paga sejam grátis. Nós até estamos dispostos a repassar esse desconto que nos derem aos nossos clientes.
Agora, não podemos é ter conteúdos na net grátis e depois no Pay TV, com muitos dos nossos clientes a pagar para ter o serviço no fim do mês, ficarem defraudados, vendo o mesmo conteúdo a ser assistido por alguém que não paga por aquele serviço no fim do mês, nos mesmos termos, nas mesmas condições. Por isso eu acho que vamos ter todos que experimentar muitas coisas, mas não podemos experimentar com benefício só para uma das partes desta equação. E por isso, completamente a favor da RTP, que é uma entidade pública que abre todos os conteúdos na net, mas também que então não descobre nada para nós darmos isso no Mel e na Zone e nas várias outras plataformas que existem, e até assim até podemos fazer um desconto aos nossos clientes, e essa promessa fica feita. Eu repassarei integralmente o valor desses conteúdos aos clientes do Mel e espero com isso ganhar um pouco mais de cota de mercado para atingir os nossos objetivos mais depressa. Em relação só aqui ao tema do free-to-air, eu acho que o free-to-air não vai morrer. Acho que as crónicas das mortes anunciadas já se fizeram à volta dos jornais, várias outras coisas. Porquê? Porque há muita gente que é massa, ainda gosta de ter uma experiência de televisão passiva. Gosta que alguém agregue o conteúdo para elas e gosta de ter uma experiência como se estivesse a mascar pastilha. E então essa massa de gente ainda existe, leva com que haja essas audiências tão grandes, mas o consumo pelos mais jovens está a alterar. E se fizermos da inércia o nosso P&L, vamos ter problemas no futuro. E por isso todos nós, nesse aspecto, temos que descontar um pouco essa inércia que existe hoje em dia e que nos dá aqui alguma vantagem para testar novos modelos. E por isso é que a PT tem feito um grande esforço de trabalhar com as 3 televisões, a quem não posso deixar de elogiar pela qualidade de conteúdos que produzem. Eu acho que, de facto, a televisão aberta em Portugal é, de facto, uma das melhores coisas que se faz no nosso país e até no contexto europeu, para não dizer mundial, e por isso nós podemos, através de parcerias, também dar um exemplo aqui no mundo de como podemos efetivamente transformar a experiência não linear num sucesso. E de facto, eu estive recentemente em Londres a apresentar live o Mel, foi uma coisa muito arriscada. Fizemos um circuito dedicado Lisboa-Londres para apresentar às pessoas mesmo, ali em Londres, sentados numa sala, o Mel aqui em Lisboa. E as pessoas ficaram embasbacadas, no sentido que não é só a plataforma, mas aquilo que nós estamos a fazer em termos de interatividade com as televisões em aberto. Tivemos o Secret Story, o Biggest Loser, e também naquilo que nós estamos a fazer na familiarização das pessoas com o chamado botão vermelho e botão azul. As pessoas estão a começar a educar-se que o botão vermelho significa interatividade. Se eu carregar no botão vermelho, algo mais vai passar, eu vou poder enriquecer a minha experiência daquele conteúdo que estou a ver. Para as free-to-airs tem uma vantagem, porque você não sai do canal, não é? E as pessoas estão-se a habituar também a utilizar o botão azul, que abre os widgets todos, e eu acho que essa familiarização das pessoas com o botão vermelho e o botão azul vai fazer com que amanhã a multiplicidade de conteúdos que existe aí fora passe a estar disponível para todos, e como disse o Guilherme muito bem, aqueles que produzem conteúdos e hoje têm dificuldades eventualmente em agregar isto num canal, possam fazê-lo através de uma experiência over the top, que vai ser muito mais, acho que vai estar muito mais disponível e vai ser muito mais fácil de usar, porque as pessoas estão a ser, e com a ajuda das free-to-air, estão a ser educadas a utilizar o botão vermelho e o botão azul. E por isso, no futuro, as pessoas vão fazer isso com a naturalidade que hoje ainda não existe. E por isso eu estou muito confiante em relação ao futuro da televisão em Portugal. No entanto, é um mercado pequeno, as receitas de publicidade são o que são, nós também somos grandes anunciantes neste país, mas eu acho que é possível reduzir os custos de produção, é possível melhorar a qualidade dos conteúdos, não necessariamente fazendo produções mais caras, mas dando aos clientes aquilo que eles querem, que é mais interatividade, mais ligação com o consumidor que está em casa, e não necessariamente termos que fazer questionários online para depois, 3 horas mais tarde, partilhar o resultado com a audiência. Acho que a aposta na fibra vai permitir exatamente fazer este tipo, e na fibra, no DOCSIS 3.0, etc., com o aumento das velocidades, nós vamos conseguir, com certeza, trabalhar em conjunto com as TVs para melhorar a experiência dos consumidores. Muito bem. Estamos a aproximar-nos do fim. Então eu sugeria que fizéssemos uma última ronda de comentários finais, livre. Dr. Balsemão, seguindo a mesma ordem. Eu tenho aqui alguns pontos, estava aqui a tentar alinhá-los para ser mais rápido, porque a hora já vai adiantada.
primeiro que eu acho que talvez não tenha sido devidamente ou suficientemente analisado, mas que também não tenho uma resposta. É quando se fala de Internet TV, ou da Top TV, ou TT, o que quiserem, teoricamente, nós, produtores de conteúdos, sozinhos ou associados com os produtores de conteúdos, podíamos ir diretos aos consumidores, desde que tivéssemos a capacidade de ter o billing, de ter os call centers e tudo isso. Isso tem a ver com o papel que, neste momento, fundamental, desempenham as plataformas. Isso significa que, para mim, não é tentar ultrapassar as plataformas, mas, pelo contrário, que as nossas parcerias, que às vezes envolvem enormes discussões, mas isso é normal, desde que as discussões cheguem a bom termo e, em princípio, sejam favoráveis a ambas as partes. Mas é algo que eu acho que não está suficientemente estudado. Penso que, a nível das televisões de serviço público, a vossa IBU já tem algo bastante adiantado nessa área, com um standard próprio. E, enfim, temos de estar aqui a falar de algo que parece muito longínquo, mas que, às vezes, com a aceleração inacreditável desta revolução tecnológica, pode haver etapas que sejam percorridas muito mais rapidamente. A segunda questão, o tema que eu aqui queria levantar, é o da interatividade. Eu acho que a interatividade é fundamental, estamos a tentar construí-la, mas acho que a interatividade tem limites. E voltamos ao pull e ao push. Eu acho que nem toda a gente quer push, nem toda a gente, mesmo que seja no televisor da sala e que ele importe a internet e os produtos da internet, quer estar a noite inteira a programar, a saltar e até a gravar. Ninguém falou aqui das gravações, são um fenómeno também importante e perigoso para a publicidade. Mas, saltando isso, eu tenho dúvidas que muita gente, sobretudo gente que começa a trabalhar, que gosta de se entreter ou de ser informado a partir de uma determinada hora, e é por isso que há o prime time, como todos sabemos, queira andar nesta azáfama de se autoprogramar, de ver uma coisa que gravou há 3 dias e que depois nunca vemos, como sabem, a quantidade de coisas que nós gravamos e que não vemos é enorme. E portanto, tenho algumas dúvidas sobre até que ponto é que as pessoas todas querem ser interativas todos os dias. E depois há um outro fenómeno que foi aqui referido, que é o da fragmentação, e eu até iria mais longe, é o da dispersão. São tais as solicitações. Quantos das senhoras e dos senhores, enquanto estiveram aqui, não foram, e eu também não me isento que já fui, ver se tinham alguma coisa no telefone. Tenho a impressão que 90% não resistiu. Quando temos o iPad, por exemplo, cada vez que aquilo toca, temos lá a ir. O John Carr criou uma denominação para isto, que é disorder, como é que é? Divided Attention Disorder. Divided Attention Disorder, que as pessoas à altura já não querem ir a todas e não vão a nenhumas. Portanto, isto é mais que fragmentação, é dispersão. Isto leva-me a uma outra questão, que era uma questão prévia que eu não levantei há pouco, mas que levanto agora, no fim, que é os média, afinal, são ou não necessários. Eu acho que quanto mais grave for esta dispersão, quanto mais fragmentada for a oferta, quanto mais, como diz o Eric Schmidt, até agora CEO e agora acho que Chairman da Google, quanto mais a internet se for transformando numa lixeira, quanto mais pessoas opinarem sobre tudo sem qualquer capacidade para o fazerem, quanto mais rumores circularem da autoria de pessoas que muitas vezes se refugiam no mais covarde anonimato, mais são necessários meios que organizem a informação, selecionam a informação, hierarquizem a informação. Meios que veiculem opiniões devidamente identificadas e devidamente autorizadas. Eu acho que isso é um papel que compete tanto aos outros meios, aos jornais, às rádios, e também compete às televisões. Nesse aspecto,
acho que a sociedade cada vez vai precisar mais de um mínimo de marcas credíveis. O Miguel há bocado falou do branding, falou das marcas. As marcas são fundamentais. E ainda agora com o Wikileaks se viu, pode-se estar de acordo ou não com o Wikileaks, pode-se preferir uma democracia mais opaca ou mais transparente, etc. Não é isso que eu vou discutir. Mas as marcas escolhidas foram realmente 5 grandes marcas de imprensa mundial. E eu tive muita pena que não houvesse um jornal de língua portuguesa que, evidentemente, seria o Expresso. Não seria nem um jornal brasileiro, nem outro jornal português, seria o Expresso. Mas porquê? Porque essas marcas são reconhecidas. De onde a necessidade de média é importante. Isto leva-me ao último ponto, que é o problema dos conteúdos gratuitos, que foi aqui abordado em vários tons. Mas antes desses, há a pirataria. Há conteúdos roubados de entretenimento. Há filmes que antes de estrearem nos Estados Unidos já estão na net, como toda a gente sabe, e muitos de nós já vimos. Há conteúdos pirateados de informação. E se os médias são necessários, é indispensável que os conteúdos sejam pagos. Senão, não há redações, não há jornalistas, não há possibilidade de pagar aos produtores, aos atores, a toda a gente que, pela sua criatividade, consegue produzir programas e informação de qualidade. E este tema da gratuitidade, da borla, de oferecer tudo, já se demonstrou com a internet que não funcionou. Foi um modelo que não funcionou. Pelo que eu terminava, agradecendo muito ao meu amigo Pedro Norton o convite, felicitando por esta iniciativa e por conseguir, devido ao seu grande prestígio, esta mesa que aqui está, por protestar contra esta moda horrível destas mesas, que são a coisa mais incómoda. Vocês não sabem o que é estar aqui, quer escrever, quer coisas, que a água vai cair, isto espero que acabe, não é? É uma desgraça, ainda por cima olhar para as pernas de 5 homens, não é? Não tem qualquer tipo de graça, mas quero agradecer muito ao Pedro esta oportunidade. Acho que foi uma ótima troca de impressões. Acho que houve aqui aspectos muito construtivos e por isso o felicito vivamente pela iniciativa. Obrigado. Guilherme. Permita-me também que comece por agradecer e felicitar pela iniciativa. Penso que foi bem sucedida e pelo menos foi com todo o gosto e com todo o prazer que estive aqui e que ouvi um conjunto de opiniões que creio que, de uma maneira geral, sobre a evolução da indústria, a convergência, a eventualidade da integração ou não, não são, a não ser em detalhes, muito divergentes. Creio que emerge aqui outro tema que valeria a pena tratar como tema específico numa próxima iniciativa da APDC, que é a gratuitidade dos conteúdos, porque é óbvio que os conteúdos não podem ser gratuitos, é óbvio que há muitos conteúdos que são gratuitos em si, mas que são pagos pela publicidade, e é óbvio que é preciso encontrar um modelo de negócio que permita pagar os conteúdos que os consumidores querem pagar. E, portanto, esse é um outro tema que eu acho que vale a pena encarar. Aproveitaria para me situar aqui para dizer que, de facto, eu diria que eu nem sequer estou em desacordo com o que disse o Zé Nal, como é evidente. As apostas estratégicas têm que ser pagas. Só me surpreende porque nunca detectei nenhuma divergência nas relações que tenho com a PT naquilo que nós estamos a pôr e daquilo que nós estamos a pôr. Quer com a PT, quer com a Zone, uma outra observação fundamentada de efeitos colaterais significativos foi imediatamente observado pela RTP. Mas, por acaso, não interessa, não é o detalhe dessa questão que nós temos que tratar aqui. De facto, não vou discutir preços nesta mesa redonda, mas vou afirmar que sim, que estamos abertos a afinar o modelo que permite
simultaneamente viabilizar os modelos de negócios existentes e não ficar para trás na inovação. Este é que é o desafio. Porque, por exemplo, a experiência da indústria da música, do meu ponto de vista, mostra que uma estratégia única de tentar preservar os modelos de negócio existentes na música teve os efeitos que teve. O negócio da música é crescente, não se gasta menos dinheiro na música, gasta-se mais. Os atores é que são totalmente diferentes e os incumbentes foram praticamente todos à falência. E eu acho que escamotear este desafio seria totalmente errado para as duas partes. E, portanto, é esta a mensagem que eu gostaria de deixar, como todos me conhecem, com total abertura, para afinar coisas melhor feitas ou menos bem feitas. Agora, também não vejo, se eu posso ver a Sport TV onde quiser, ligando-me a um site turco que vai buscar o jogo de futebol, a não sei quê, eu não percebo se as plataformas de distribuição, no espaço de 2 ou 3 anos, já atingiram 2,5 milhões de assinantes, mesmo havendo televisões free-to-air, eu não creio que este seja um tema que possa servir de motivo. Não estou a dizer que não deva servir de motivo de negociação. Sim, totalmente aberto à negociação. Mas não me parece que seja um tema que possa servir de motivo a recusarmos a acompanhar as inovações tecnológicas e a inovação no comportamento dos consumidores que a indústria experimenta. E, portanto, era esta a mensagem que gostaria de deixar. Muito obrigado. Miguel. Eu há pouco não respondi a uma pergunta do Pedro sobre a questão da privatização. Eu, como chairman da Média Capital, não estou mandatado para o fazer, porque não discutimos o tema em Conselho de Administração, mas posso o fazer como observador do setor. Todos sabemos, pelo menos os insiders sabem, que os GRPs na televisão são os GRPs de longe mais baratos que existem no mercado. O aumento da oferta televisiva iria, obviamente, criar um terremoto no mercado publicitário, iria fazer o quê? Acelerar a morte dos jornais, apressar a liquidação das rádios e transformar os conteúdos televisivos em lixo, porque tanto o Francisco como nós sabemos que o que nos custam os nossos budgets de programação. Obviamente, se tivermos muito menos receitas publicitárias, teremos muito menos dinheiro para investir na nossa programação, que forçosamente terá que passar a ser muito pior. Portanto, como observador, esta é a minha opinião. Eu penso que claramente não será muito saudável para o setor do mídia português na generalidade. Segundo comentário final. Enfim, eu penso que, obviamente, 4 de nós somos empresas cotadas e as empresas cotadas têm que se preocupar com o crescimento, não é? Porque, no fundo, a cotação reflete os cash flows futuros descontados. E, portanto, a Média Capital hoje em dia faz parte de um grande grupo ibérico, que é a Prisa, e tem que ter um projeto de crescimento. O projeto de crescimento da Média Capital, integrado na Prisa, obviamente passa por 2 frentes importantes. Uma que é o desenvolvimento de canais temáticos, utilizando, obviamente, a capacidade de produção de conteúdos que existe na Média Capital, na TVI, nomeadamente, e outra, o desenvolvimento de uma grande iniciativa de produção audiovisual, enfim, que tem a sua base na Península Ibérica, seja a Plural Portugal, seja a Plural Espanha, e que irá, obviamente, tirando partido da presença muito forte que a Prisa tem em muitos mercados sul-americanos, irá estar presente também na grande maioria dos mercados sul-americanos. E aí, obviamente, tirando partido de todas estas tecnologias que falámos, porque aí, de facto, hoje em dia já não é necessário ter uma licença de free-to-air, nem sequer ter enfim, será eventualmente melhor ter um acordo com uma plataforma, mas mesmo que não se tenha, haverão no futuro tecnologias que permitirão a um produtor de conteúdos basicamente ter o acesso direto ao consumidor. E, portanto, vemos com otimismo o nosso futuro, porque temos, de facto, um projeto de crescimento para a nossa empresa. E termino felicitando por esta iniciativa e pelo prazer que me deu de estar com estes amigos. Muito obrigado, Miguel.
Rodrigo, eu acabava com uma palavra em relação aqui ao nosso setor, aos nossos setores. Eu acho que nós somos, primeiro, um setor onde existe enorme concorrência, que eu acho que é algo que, com franqueza, não se vê, digamos, como não é normal em todos os setores de atividade na Europa, nem sequer vale a pena estar aqui a falar sobre Portugal. De facto, vivemos um clima de concorrência que acho que tem sido muito bom para os consumidores. É óbvio que a concorrência excessiva muitas vezes pode destruir valor ou pode comprometer crescimento e rentabilidade, mas acho que aquilo que se tem passado aqui em Portugal tem sido muito interessante. O mercado expandiu nos últimos 3 anos. Acho que temos sabido trazer aos clientes aquilo que os clientes querem. Há empresas que têm umas apostas, todos nós temos de certa maneira apostas parecidas em termos de conteúdos, algo diferenciadas em termos de interface, de tecnologias. Eu posso dizer, nós, em relação àquilo que nós temos feito, tem-nos granjeado, por exemplo, o nosso último interface que lançamos no início do ano, tem granjeado prémios para a empresa que fez o interface connosco, que tem tido um enorme reconhecimento internacional na nossa área industrial. Muito desse trabalho foi feito em Portugal, por pessoas da nossa empresa e também de nossos parceiros, que muitos, inclusive, estão aqui nesta audiência hoje. Portanto, a todos um obrigado pela vossa colaboração, porque, no fundo, é com os conteúdos, é com o software, é com todos estes temas, com estas integrações que nós conseguimos avançar. A nossa aposta vai continuar a ser em algo que não falamos muito hoje, que é, de facto, o tema da qualidade de serviço. Nós evoluímos muito nos últimos 3 anos e queremos continuar-nos a focar muito nesse tema, porque nós achamos, na medida em que não é assim tão fácil criar diferenciação, achamos que o tema da marca é crítico e, de facto, o reconhecimento dessa marca por parte dos clientes é algo que nos preocupa imenso. É uma área focal de investimento. A simplicidade da interface também. Eu estava a ouvir atentamente as palavras do Francisco em relação, de facto, o que é que o consumidor, de facto, quer. Nós hoje vivemos para vários segmentos, vivemos para os segmentos que, de facto, têm menos poder de compra. Nós queremos ter uma oferta popular, e temos uma oferta popular, e temos uma oferta sofisticada. Nós temos interatividade e temos, de facto, algo muito simples. Eu acho que nós, no último interface que criámos, e talvez daí ter tanto reconhecimento nessa interface, conseguimos trazer isso para o mercado, porque, no fundo, é sofisticado para os sofisticados e para os complexos e consegue ser de uma simplicidade arrasadora para quem, pura e simplesmente, só quer, de facto, estar ali sentado e ver o canal 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Com isto, acabo. Parabéns pela iniciativa, acho que o debate foi muito rico, ajuda-nos a refletir, devíamos fazer isto mais vezes. Muito bem, isto é só... Muito bem, muito obrigado, naturalmente, aqui à APDC e ao Pedro, e é sempre um prazer estar aqui com os nossos amigos do setor. Só para sintetizar, para nós, e a nossa visão é que a televisão, ou dar uma experiência não linear de televisão e multi-ecrã vai ser absolutamente fundamental. Acho que, em particular em Portugal, a exigência do consumidor e a familiarização do consumidor com estas novas tecnologias é bastante acima da média e vai colocar uma pressão muito grande, não só do lado de quem produz os conteúdos, mas também, naturalmente, do lado de quem tem as plataformas de distribuição, porque 10 megabits por segundo já não chegam, é preciso 20, é preciso 30, é preciso 100, e, naturalmente, faz toda a diferença ter fibra, mesmo até a casa. Parcerias são chave. E numa alteração de paradigma que se vive, e acho que o Guilherme disse isso bem, Miguel também mencionou isso várias vezes, numa alteração de paradigma em que se vive, nós vamos ter que fazer experiências. Vamos cometer erros, que sejam erros pequenos e que nos permitam ir aprendendo, e que sejam parcerias, porque assim partilhamos riscos e reduzimos o chamado risco de execução, o risco financeiro para cada uma das partes, e por isso somos completamente a favor da criação de ecossistemas, não só na parte tecnológica, onde a PTU já tem muitas parcerias com empresas internacionais, mas também na área de conteúdos em Portugal. Hoje em dia o poder não está em ter a informação, está em partilhar a informação.
e fazer com que as pessoas gostem dessa partilha, dessa informação. E por isso acho que temos que virar a página naqueles tempos em que considerávamos que tudo era confidencial, tudo não podia ser partilhado com ninguém, para uma fase em que nós temos que, de facto, aprender a viver e a conviver com termos de confidencialidade e confiar uns nos outros para alavancar o melhor que cada um tem para fazer mais e melhor e mais depressa. Nós acreditamos que as melhores parcerias são naturalmente de quem produz os conteúdos com aqueles que têm uma rede rápida, com inteligência. Temos em Portugal a vantagem de ter consumidores que são inteligentes, são exigentes, adoram inovação. E por isso acho que a nossa ambição, naturalmente, como um país pequeno que somos, é de se poder exportar muitos desses modelos de negócios para outros países maiores, onde nós possamos, aí sim, amortizar esses investimentos mais depressa e criar mais riqueza. Não há razão nenhuma para o nosso país não ser também um showcase na forma de fazer conteúdos cada vez mais interativos, cada vez mais não lineares e que isso depois sirva de inspiração para aquilo que viemos a fazer no Brasil, ou em Angola, ou onde quer que seja. E por isso eu acho que Portugal pode ser esse tal showcase e não devíamos perder a oportunidade, muitas vezes olhando para um aquário bastante pequeno, sendo nós, cada um de nós, um peixe relativamente grande. Eu acho que há muitas oportunidades de nós podermos crescer fora, e quer na área de conteúdos, quer também na área de chamada distribuição. Por isso, do meu ponto de vista, eu, como PT, nós consideramos que o futuro é bom para a televisão em Portugal. Acho que há espaço para vários modelos. Partilho integralmente o que disse o Dr. Balsemão e já o disse. Há um segmento de mercado que quer que alguém agregue o conteúdo para eles. Há outro que está a alterar os seus hábitos de consumo. Nós temos que assumir, antecipar essas tendências para depois não sermos surpreendidos, como já aconteceu e cada vez mais o que se verifica na nossa indústria é que o ciclo de mudança é muito rápido. Eu estive a ver umas estatísticas recentemente e fiquei surpreendido. Acho que demorou 38 anos para a rádio atingir uma audiência de 50 milhões. Demorou ao Twitter 8 meses. Recentemente o Facebook anunciou que já tem 750 milhões de utilizadores, que faz claramente o Facebook como o terceiro maior país do planeta, se fosse efetivamente um país. É impressionante o que os nossos filhos fazem em termos de utilização de tecnologia, muito centrada em cima de voz, vídeo, dados, independentemente de ser dentro de casa ou fora de casa. Eu acho que essa antecipação de tendências é o que vai marcar os que vão ganhar e os que vão perder. E espero que nós, em Portugal, tenhamos muitos a ganhar. Muito obrigado.